Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Não é aquele que ficava na esquina como mendigo, pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me, e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Esse é o vosso filho que dizes ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade
ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram-no de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim, és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Não sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes: homem espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando. E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste domingo letare, dia de festa e dia de alegria,
este quarto domingo do tempo da Quaresma, no Evangelho segundo João. Hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo cura um cego de nascença. O nosso Senhor Jesus Cristo viu o cego de nascença, argumentou a sua divindade. Vejamos que antes de cuspir no chão para curar o cego, que a lógica é o poder de Deus agindo, o nosso Jesus Cristo argumenta: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quem está em Cristo está na luz para sempre, que somente Ele é a luz do mundo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vendo o cego de nascença, lá os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo só perguntaram: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Ninguém. Isto aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. E as obras de Deus se manifestou nele, ele foi curado e passou a enxergar perfeitamente. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vejamos, os discípulos só perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais? E por que os discípulos perguntaram este argumento, nesta lógica? Porque eles precisavam amadurecer na fé. Eles não estavam vendo que as obras de Deus iriam manifestar-se nele. Mas o reino de Deus chegou, o poder de Deus chegou, as obras de Deus manifestou-se nele e ele foi curado e passou a enxergar perfeitamente. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tenhamos fé, força e coragem, que as obras de Deus estão manifestando, o poder de Deus está agindo, as obras de Deus estão manifestando em todos nós, em todos os seres humanos. Vejamos as obras de Deus, por isso tenhamos fé, creiamos, acreditemos. E continuando, o nosso Senhor Jesus Cristo, falando em sua divindade, mas também argumenta o nosso Senhor Jesus Cristo falando em sua humanidade, mas ao mesmo tempo argumenta em sua divindade. Vejamos, antes de curar o cego, ele só argumenta: enquanto estou no mundo, quem permanecer nele está iluminado para sempre. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, que somente ele é a luz do mundo que ilumina todos os seres humanos. Já argumentou a sua divindade, ele é o Senhor dos senhores, o Deus Salvador. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, assim como nosso Senhor Jesus Cristo argumentou a sua divindade, eu sou a luz do mundo. Como aqui na literatura joanina, no Evangelho segundo João, 7 vezes o encontramos Jesus dizendo: eu sou. E aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste grande texto do Santo Evangelho de hoje, neste domingo letare, o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: enquanto eu estou na luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto permanecer em Cristo, está iluminado para sempre. Permaneçamos em Cristo e sejamos iluminados para sempre. E Jesus curou o cego de nascença. E, portanto, logo em seguida, o cego que primeiro, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo
argumentou: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo cuspiu no chão e fez lama com a saliva, e curou o cego. E curou o cego abriu os olhos e passou a enxergar. E o nosso Senhor Jesus Cristo só mandou ir lavar-se na piscina de Siloé. E foi e lavou na piscina de Siloé, que, portanto, piscina de Siloé quer dizer enviado. E depois o cego passou a enxergar perfeitamente, recuperou a saúde perfeitamente, que muitos viam esse cego pedindo esmola, que era cego de nascença. E vejamos, o nosso Senhor Jesus Cristo curou esse cego de nascença, e está curando a todos os seres humanos, está curando a todos nós, a cura física e a cura interior. Por isso, sejamos fortes na fé, estejamos amadurecendo sempre mais e mais na fé, e vejamos o poder de Deus agindo, vejamos a misericórdia de Deus agindo. Que depois o cego começou a ver perfeitamente, não é mais cego. E o nosso Senhor Jesus Cristo ia passando e curou esse cego. E hoje ele está passando, está curando a todos os seres humanos que estão enfermos. Está curando fisicamente, curando interiormente. Tenhamos fé, força e coragem. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que o cego recuperou a vista, e os cegos estão recuperando a vista, estão enxergando fisicamente e estão enxergando interiormente. Que aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esta cegueira deste homem cego de nascença, vemos a realidade que é também uma cegueira espiritual. E o nosso Senhor Jesus Cristo curou ele interiormente e curou ele fisicamente. E qual dia que era da semana que o nosso Senhor Jesus Cristo curou esse cego de nascença? Vejamos bem que era em pleno sabadão, quando o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo encontrava mais dificuldade com os judeus. O nosso Senhor Jesus Cristo realizava todos os milagres, curava todos os enfermos em dia de sábado também. E o grupo dos judeus, a comunidade judaica, não aceitava o nosso Senhor Jesus Cristo realizar os milagres em dia de sábado. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que não aceitavam realizar os milagres em dia de sábado? Porque essas pessoas precisavam amadurecer mais na fé. Essas pessoas precisavam terem mais fé, se converter e ver o poder de Deus agindo, ver a misericórdia de Deus agindo. E o poder de Deus agindo, a misericórdia de Deus agindo, e a comunidade judaica não o aceitavam e murmuravam contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E vejamos, depois que o homem foi curado, ficou perfeitamente, ele estava em um grupo de judeus, em um grupo de uma comunidade judaica. O que é a comunidade lá onde este homem que era cego de nascença e foi curado? O que essa comunidade judaica fez? Expulsaram o homem de lá. E por quê? Porque era uma pessoa que não viam que o reino de Deus chegou, que não viam que o Messias chegou. E o Messias chegou, o poder de Deus agindo, a misericórdia de Deus agindo. Como nós vimos no domingo passado, no terceiro domingo do tempo da Quaresma, a mulher samaritana,
conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que ela conversou e viu que ele é o Messias, é o Cristo, ela se converteu e foi anunciar o Messias, anunciar a Cristo. E nós vimos que muitos na cidade da Samaria se converteram. Mas hoje, na cura do cego de nascença, o nosso Senhor Jesus Cristo encontrou muita dificuldade. O nosso Senhor Jesus Cristo o encontrou. Curou o cego de nascença. Mas a comunidade judaica só murmuravam contra o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo falando: eu sou a luz do mundo, e a comunidade judaica não o aceitavam, e por isso expulsaram até o homem que foi curado por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os judeus não viam o nosso Senhor Jesus Cristo como um Deus Salvador, só viam ele como um profeta, não o aceitavam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o cego de nascença foi curado, passou a enxergar perfeitamente. E que todos os seres humanos sejam curados interiormente, sejam curados fisicamente. Que tantas são as pessoas que estão cegas, e que essas pessoas sejam curadas interiormente e sejam curadas fisicamente. Tenhamos fé, força e coragem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Creiamos, oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Que todos os seres humanos sejam curados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que todos venham ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo como a mulher samaritana e se convertam e anunciem o Messias. E que todos os seres humanos que estão com qualquer tipo de enfermidades sejam curados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como esse cego de nascença. Que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. No domingo passado, no terceiro domingo do tempo da Quaresma, a mulher samaritana conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo. E no final, ela viu que ele é o Cristo, que ele é o Messias, e se converteu, e muitos na Samaria se converteram, e o Senhor deu à samaritana da água da vida, da água viva. Bebamos da água viva, tenhamos sede da água viva. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, também na primeira parte do Evangelho segundo João, no livro dos Sinais, o nosso Senhor Jesus Cristo cura o cego de nascença, e o cego passou a enxergar perfeitamente. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos fé, força e coragem, e oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Estejamos bebendo da água da vida, tenhamos sede, e vamos orar, e sejamos curados da cegueira espiritual, e estejamos rezando uns pelos outros, e vejamos novas todas as coisas. Alegrai-vos em Cristo Senhor. Senhor.